O tema de hoje é Corban. Alguém já ouviu essa palavra? Quem já ouviu essa palavra? A não ser a Márcia, que eu comentei com ela. Levanta a mão. Nunca ouviu? Mas está na Bíblia. Corban significa aquilo que se leva para o altar como sacrifício. Isso é Corban. De um determinado momento da história de Israel, isso virou uma desculpa diante de Deus. E isso não pode haver em nós. Desculpa para Deus, para as coisas do Senhor, para aquilo que eu vou fazer, não pode haver desculpas. Mas como é que começa isso? Irmão, entende? Desculpas não é que se você foi ofendido, você desculpar. É desculpa por aquilo que você não quer fazer. Uma desculpa que você combinou algo com alguém e você... eu não estou a fim de fazer. Vou arrumar uma desculpa. Minha calça rasgou. Não dá para mim ir hoje. Desculpa porque você não quer. É esse tipo de desculpa que eu estou me referindo. E quando alguém combina algo para levar ao Senhor, ou fazer para Deus, e depois dá uma desculpa, como que será que fica a vida dessa pessoa? Então, vou pegar o versículo principal para a gente ver os demais, tá ok? Então está lá em Marcos 7:11. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Então, naquele momento, os filhos, depois que os pais, por isso que eu falei que a Márcia já falou, depois que os pais atingem uma certa idade, a sociedade de Israel, pela lei, eles tinham que ajudar os pais, tinham que amparar os pais com toda a riqueza que a família tinha adquirido através do tempo. Aquela riqueza era para os filhos ajudar os pais, cuidar dos pais. Então o que os filhos fizeram, irmãos? Veja se isso tem cabimento. Eles foram até o sacerdote do templo e disseram assim: olha, minha família é rica, mas eu tenho que ajudar, pela lei eu tenho que ajudar meus pais. Então vamos fazer o seguinte: há uma brecha aí na lei, que se a minha riqueza eu entregar como Corban é um sacrifício, né? Eu entregar como sacrifício a Deus, eu não preciso usar esse dinheiro para cuidar dos meus pais. Então eu vou entregar aqui, mas olha, você me devolve esse dinheiro. Fica com uma partidinha para você e você me devolve, porque eu quero usar esse dinheiro. Vocês entenderam? Entenderam a malignidade? Que os filhos estavam fazendo com os pais nessa época? Entenderam? E Jesus viu isso. E Jesus então ficou indignado e falou a verdade para eles: vocês estão fazendo isso achando que estão agradando a Deus? Isso aqui decorre do mandamento: honrar pai e mãe. Quando é que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Antes ou depois da morte? A Sara falou que é sempre. Antes ou depois da morte? Quem mais pode me falar aqui? Hã? É assim, ó. Eu só vejo a máscara fazer assim. Fala aí, irmã. Antes da morte, claro. Me dá um bom motivo para ser antes da morte. Pai, quando o senhor morrer, eu vou pôr o nome na rua lá com o seu nome, tá bom? Nós cremos o seguinte: nós cremos que se o Senhor não voltar antes para nos buscar, nós vamos morrer. E quando nós morremos, nós vamos estar no paraíso. E no paraíso, por misericórdia, o Senhor não deixa saber nada do que está aqui na terra. Porque no paraíso já é, vamos dizer assim, uma antessala do céu. Lá não tem dor, não tem choro, não tem preocupação. E se alguém estivesse no paraíso e ficasse ciente das coisas aqui, ia gerar uma preocupação, né? Principalmente o pai com o filho, a mãe com o filho, com a filha, não é? Então ninguém fica sabendo de nada. O que adianta os filhos, depois que o pai morre, querer honrar o pai e a mãe? O que adianta? Talvez seja algo como um Corban aqui, uma espécie de Corban. Nunca olhou para os pais, depois que morreu: meu pai era tão bom, vou fazer aqui minha mãe, né? Vou fazer uma festa para eles. Na realidade, a festa não é para eles, é para você. Ou para você, eu digo, para aquela pessoa que fez. Não é?
Até em veredas nós aprendemos assim: filho, quer surpreender seu pai e sua mãe? Faça uma festa para eles de homenagem, uma festa homenageando ele. Ah, mas isso não é comum. Ninguém faz isso. Exatamente, ninguém faz isso. Você vai ver que as pessoas vão ficar surpresas com você. Convida os seus amigos, não tem uma festa especial, o motivo é especial, mas não conta. Aí no meio da festa você vai, pega lá um microfone igual esse, que falaram que está alto. Posso só falar embaixo. E fala assim: olha, o motivo da festa é porque eu quero honrar meu pai e minha mãe. Oh, tremendo isso, né? E nesse instante, na história de Israel, os filhos estavam fazendo isso que você ouviu. Estavam tirando o direito dos pais de ter uma velhice mais tranquila, para ficarem com a herança. Isso é sórdido. Isso é diabólico. Não é? E a sociedade está vivendo. E nós sabemos que logo em seguida, Israel foi tomada pelo Império Romano, né? Mais uma vez, Israel foi levada cativo por uma outra nação, mais uma vez. Até aqui tudo bem? Não é? Então, voltando ao mandamento de honrar pai e mãe, para quem nunca ouviu isso, honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa. Se é mandamento, precisa ter promessa? Não precisa. Mas Deus fez uma promessa: honrar pai e mãe, que tudo te irá bem. Então, às vezes nós vemos alguns filhos se dando muito mal na vida profissional, na vida amorosa, o que mais? Em outras partes, né? Em relacionamentos. E não entende por quê. Fala: mas eu prestei tanto atenção, eu invisto tanto. Vai ver, é porque ele não honra o pai e mãe, né? Não honra aqueles que se dedicaram parte da vida na sua criação. Por exemplo, avós, tios. Aí começa a dar problema, se torna cristão, nunca ouviu esse mandamento e continua fazendo igual, até que chega num domingo, no culto, ou num qualquer dia, e ele ouve essa palavra: honre pai e mãe, que tudo te irá bem. E tem mais uma promessa: os seus dias serão prolongados na terra. Até hoje, nós temos aqui mais de 30 anos que nós conhecemos Jesus. Eu nunca vi ninguém orar para que Deus diminuísse os dias na terra. Pelo contrário, fica todo feliz que faz aniversário. Nunca vi alguém orar assim: ó, Jesus, por favor, tira daqui da terra amanhã, me mata amanhã. Nunca ouvi. Eu sempre ouço assim: Senhor, me cura, me fortaleça, prolonga meus dias, não é? Então, uma consequência natural é honrar pai e mãe enquanto estão vivos. Bom, aí Jesus então, aí você fala: mas tudo bem, pastor, eu já faço isso, ou então vou começar a fazer, mas a consequência é só essa. Então olha o que Jesus disse, nós vamos ver em outro livro, mas a sequência é a mesma. Se você ler Mateus ou Marcos, é a mesma sequência: nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Então eles não faziam mais nada, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Aquilo eles começaram a fazer, abandonando os pais, de uma tal forma que virou uma tradição dentro da sociedade. Não foi Deus que mandou, foi o homem que achou que tinha que fazer assim e começou a fazer. E aí, irmãos, a natureza do homem, ela é caída. É muito mais fácil a gente querer fazer aquilo que está errado e continuar a fazer, do que começar a fazer o certo. E eles fizeram isso, deixaram o certo e começaram a fazer o errado, e virou uma tradição. E Jesus disse assim: em muitas coisas fazeis semelhante a estas. E aí que a mensagem vem para a igreja como igreja, não só filhos. A desculpa que nós damos para deixar de fazer aquilo que acordamos anteriormente, foi falado aqui também. Isso não agrada a Deus. Se nós combinarmos algo, nós temos que fazer. E tem coisas, irmãos, que são inerentes a porque entregamos a vida para Jesus. É como se você, quando entregasse a vida para Jesus, fizesse um acordo com o Senhor. Entre alma, nossa alma. A principal delas é querer conhecer o Senhor mais. Quanto mais nós conhecemos a Deus,
mais nos aproximamos dele e mais nós amamos a Jesus. Porque ninguém, você já ouviu isso, ninguém pode amar alguém que não conhece. Não é verdade? Mas quando você vai conhecendo Jesus, você vai amando ele. E Jesus está presente lá em Gênesis. Aí Jesus, você vai começar a ver, Jesus está presente lá em Êxodo. E você vai chegar à conclusão que Jesus está presente em toda a história bíblica, em toda a nossa vida. Aí você começa a nascer no teu coração o amor a Jesus. Você começa a amar Jesus. E quando nós amamos alguém, o que nós fazemos para esse alguém? Queremos fazer algo que agrade aquele que a gente ama, não é? É ou não é? Ó, o marido, é ou não é, marido? Ih, é o silêncio. Esposas, é ou não é? Ó, as esposas estão ganhando. É algo natural, né? Você gosta da pessoa, você quer dar um presente, você quer... Não é? Você faz isso. Até em relação a casais, né? Por amor, um cede de uma hora e o outro cede outra hora. Assim a vida segue, não é? Vou falar de novo. Uma hora um cede, a outra hora o outro cede. Não é só um, o outro também tem que ceder, né? Para que a vida segue, siga a vida em harmonia. Bom, então, qual área da sua vida que você não quer que vá bem? Trabalho? Relacionamento? Negócios? Qual é a área que você não quer? Não? Olha, pastor, desculpa, mas eu não tenho nenhuma área que eu não quero que vá bem. Eu quero que tudo vá bem na minha vida. Então comece a não dar desculpas. Comece a vigiar para que as pessoas olhem você e falem: eu vou convidar essa pessoa para fazer um negócio com ela, porque ela é ponta firme, ela sempre honra a sua palavra, e ela não dá desculpas para não fazer o certo. Então esse tipo de desculpa, irmãos, parece boa, mas não é. Imagina as desculpas que nós damos para Deus, que sabe todas as coisas. Como é que fica isso? Olha, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Desculpa para não fazer o que é correto. Vamos vigiar? Muito bem, dentro desse assunto Corban, o Corban na realidade é uma coisa boa, que você vai levar diante do Senhor a tua oferta, né? O que é oferta, irmãos? Tudo aquilo que você quiser fazer em prol do reino. Eu quero até comentar aqui que nós temos irmãos novos. Quando se fala em oferta, a gente já lembra dessas pessoas, dessas igrejas que querem sugar, né? Não é isso, irmão. Oferta para o reino é tudo aquilo que você possa fazer em prol do reino. E o reino está interessado em quê? Em vidas humanas. Tudo que o Senhor fez, desde lá da criação, é interessado em quê? Em vidas. Então a oferta que você faz para o reino é vidas. Ah, pastor, e por que na igreja então tem esse negócio de oferta e dízimo? É para que a porta esteja aberta para que nós possamos pregar o Evangelho. Falar de Jesus. Hoje estamos tendo aqui conselhos práticos para a nossa vida melhorar. Falamos aqui, quando o Senhor dá uma direção, quando o Senhor dá uma maneira para nós vivermos, é melhor para nós, não para Ele, porque Deus é imutável. Ninguém pode atingir Deus. Então quando Deus manda a gente fazer algo, é para o nosso bem, não é? Como por exemplo, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É bom para quem? É bom para nós. Quando o Senhor diz, não deixe de congregar, é bom para quem? Você acha que se você não vem congregar, Deus vai falar: ai, agora eu estou com dor aqui do lado. Por que você não foi congregar, filho? Você acha que, você imagina isso? Não, é gente que vai perder coisas que não era para perder, né? Então dentro desse assunto, só mais esse assunto, tá ok? O que contamina o homem? Dentro dessas desculpas que damos. Então Jesus, né, vou explicar para você. Jesus estava vindo de um local para o outro, e os fariseus ali olhando Jesus e os discípulos, né, para ver se podia acusar Jesus.
Quando Jesus chegou, eles estavam com fome. Então os discípulos foram logo comendo, tomando um café, sei lá. Aí os fariseus, está vendo? Os seus discípulos não lavam a mão para comer. E isso é pecado. Aí Jesus respondeu: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Vamos explicar isso. Vamos ver se tem aqui mais um versículo para a gente adiantar. Tem sim, ó. Ele diz assim, ó: o que sai do homem, isso contamina o homem. Então, muitas vezes o que eu falo contamina a mim mesmo. Se você se levanta de manhã e fala assim: ai, como eu estou cansado, vai ficar o dia inteiro cansado, porque você diz para você: você está cansado. Mesmo que você sinta que está cansado, diga para você: eu estou alegre hoje, estou animado. E você vai sentir aquela canseira por um instante, mas daqui a pouco você vai estar melhor. E isso, ó, a primeira fase, o que sai do homem contamina o próprio homem. Então, muitas vezes nós mesmos somos responsáveis por aquele dia que, né, que não foi muito bem. Somos nós mesmos. Porque do interior do coração dos homens sai maus. Agora o Senhor muda o foco. Ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Lembra-se que eu falei que o homem, por natureza, ele é mau? O homem se desligou de Deus lá em Gênesis e permanece desligado de Deus. Não adiantou o dilúvio, porque toda a raça humana, ela derivou de Noé, e Noé era caído, a natureza dele era caída, embora temente a Deus. Então, você está, por isso, mais uma vez aqui, o vigiar, o orar, até o jejuar. Quantos casos nós sabemos, tanto o marido quanto a esposa trabalham fora, tem lá um abençoado do lado. Escuta, o que você vai fazer hoje? Sexta-feira, hein? Sexta-feira. Sextou, mano. Não é? Vou para casa, vou ver minha esposa. Que? Você vai onde? Vou para casa ver minha esposa, meus filhos. Que? Pô, rapaz, que? Você não viu que a turma aqui vai lá pro bar? Vamos junto, ó, tem umas coisas lá. Vamos. Está saindo do coração daquele homem e a boca está falando. E aquele homem está sendo contaminado. Na primeira vez ele fala: não vou não, sou cristão. Aí o diabo: opa, é esse que eu quero pegar. Na próxima sexta-feira e na próxima, se ele não vigiar, ele vai estar contaminado. Aí ele vai ligar para a esposa e vai dizer: bem, hoje eu tenho hora extra, viu? É assim que funciona. Com as mulheres também, ninguém está imune. O que sai da boca contamina. Por isso o Senhor Jesus disse assim, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o Pai é o mesmo Deus, diz assim: Senhor, Davi orando, na direção do Espírito Santo, Davi orou assim: Senhor, coloca um cadeado na minha boca. Eu não sei qual era a situação de Davi, mas ele se tocou porque ele estava falando muita coisa. Ele estava angustiado pela família que se perdeu. Ele estava angustiado porque Israel estava rodeado de inimigos. Ele devia estar falando alguma maldição. Então ele falou: Senhor, coloca um cadeado, uma tranca nos meus lábios, porque eu não fale. Porque ele sabia que quando ele falava, ele poderia estar contaminando, inclusive, a nação, porque ele era um chefe. Davi, o rei Davi. Lá em, se eu errar aqui o endereço, você me perdoe. 1 João, o terceiro João, a Bíblia fala sobre a língua, que a língua, embora seja um pequeno órgão no nosso corpo, ele pode controlar todo o nosso corpo. Você percebe que a gente tem que tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios? Bom, diante disso, tem uma outra contaminação, que o cristão precisa orar. Na leitura bíblica,
foi dito assim, ó, que eu não devo fazer nada que venha escandalizar o meu próximo. Esse escandalizar é ser impedimento para que ele veja Cristo. Então existe uma coisa muito séria, que é as palavras, a qualidade das palavras dos nossos lábios. A palavra, por exemplo, gíria, mano, bagulho, e aí vai. Onde você acha que nasceu a gíria? Você acha que nasceu na sociedade de bem ou no submundo? Tenho certeza que é no submundo e chega até nós. Aí o cristão no vigia está lá falando de gíria. Pior que gíria é palavrão, palavra torpe. Pastor, não tem problema, não tem nenhum versículo que fala sobre isso. Você acha que tem um versículo ou não? Tem. Quem lembra qual é? A boca fala, o coração está cheio. Outro. Tá certo. O coração está cheio, por exemplo, de... Outro. 3, já tem 2. Eu vou explicar aquele, porque... Você já conversou com uma pessoa amarga? Uma pessoa que está... Ela tem raiva do mundo? Você começa a conversar com ela, você pensa que ela está com raiva de você. Ela está também. Porque o coração está cheio de raiva. Ela vai falar do quê? De raiva. Você já falou com uma pessoa feliz? Gente, é tão bom, né? Você fica feliz. Se uma pessoa anda com muitas pessoas que só fala palavrão o dia inteiro, lá no vigia, o que acontece? Ela vai enchendo o coração. Não é porque o cristão é mau. É que a hora que ela vai falar, está cheio, vai sair. E qual o perigo então? Contamina. Mas tem um que devia mexer com a gente. De toda palavra que sai dos nossos lábios, nós vamos dar conta no dia do juízo. Eu sei, eu acho que fico com esse aí, que eu fico preocupado às vezes. Às vezes. Porque às vezes, não. Agora você vai ficar vigiando. Aí, pastor, o irmão falou, sim, mas de vez em quando, não pode ser uma constante, né? Você falar de certas coisas de vez em quando, não é que o teu coração está cheio. Passou ali, a nossa mente a capta. Mas pessoas que só falam assim, irmão, vou orar por você. Irmãos, essas 2 mensagens é que o Senhor me deu para passar para os irmãos. Uma está dentro da outra. Porque eu não posso ter desculpas para fazer o que é, para deixar de fazer aquilo que é certo. Ah, é o meu amigo que falou. Ah, é meu amigo que fez. Ah, todo mundo faz. Lembre-se, nós precisamos entender o que estamos fazendo, né? Honrar pai e mãe. Quando? Sim. Quando eles estão presentes. Não adianta eu elogiar meu pai quando ele não ficar sabendo. Eu estou fazendo uma homenagem para meu pai, minha mãe, depois que eles faleceram. Mas isso foi o que? É uma tradição. Não adianta eu falar de Jesus e quando a coisa aperta, eu vou me ajoelhar diante de uma estátua. Não é o nosso caso, eu tenho certeza. Não é? Mas ainda existe dentro da sociedade religiosa e que foi rotulada como cristã, que essas coisas acontecem. Então, irmãos, vamos vigiar, porque eu quero, irmãos, primeiro eu quero dizer para os irmãos que tudo que o Senhor fala é para o nosso bem, o bem da nossa família, não é? Quantos filhos eu vejo amargurados, quantos pais eu vejo entristecidos, porque foram abandonados. Tem pai, tem avós que só vê o filho uma vez por mês. Sabe qual é essa vez? Quando ele recebe a aposentadoria, o filho vai lá para encher o celular de crédito. Isso acontece muito com o avô, né? Lá os adolescentes nunca vão, não vão mais vencer. Chegou a aposentadoria, está lá o netinho, oi vô, gosto tanto do senhor. Aí o dia derrete o vô. O que você quer, neto?
É que meu celular acabou os créditos. Aí o vô põe, só vai ver o neto no mês que vem. Isso se tornou normal. Sabe o que vai acontecer? Esse neto vai ter um neto igual a ele. Porque o que se planta, se colhe. Que nós possamos fazer sempre um bom plantio. Amém?